Vale do Silício com Geraldo Martins. Bom, essa tarde aqui em Ribeirão Preto, eu precisava aprender a falar um pouco melhor, né? Apesar de eu achar que eu não falo nada direito, mas vamos lá. Trouxe aqui simplesmente um especialista nesse assunto, Luiz Fernando Câmara, da Vox to You. Luiz, obrigado pelo seu tempo aí, cara. Obrigado pelo convite, Geraldo. Ele não tem tempo para nada, sempre lotado de coisas para fazer, por quê? Tem uma empresa especializada em desenvolver as pessoas. Ele vai falar um pouquinho disso daqui. Conta um pouco da sua empresa aí, Luiz, pra gente, por favor. Primeiro eu queria agradecer o convite, Geraldo, obrigado, parabéns pelo projeto, eu acho transformacional que você faz, bacana, promovendo as inovações. Nós criamos, na verdade, uma rede de escolas 100% focada em oratória, onde a pessoa, além dela pegar técnicas para falar em público e conseguir exercitar mais a influência, ela consegue persuadir mais as pessoas, impactar mais e encantar mais as pessoas. Então é um curso realmente que hoje existe um gargalo no sistema educacional do Brasil, que prepara as pessoas muito para a parte técnica e teórica. Então a oratória, além da pessoa desenvolver a parte técnica e teórica no seu ramo de atuação, ela consegue gerar mais valor para aquilo que ela está fazendo, conseguindo influenciar e persuadir mais as pessoas. É verdade. Durante muitos anos, Luiz, eu fui aí gerente, depois diretor também de recursos humanos e tive a oportunidade de participar, de ser líder, né, de programas de trainees. E o que a gente mais vê no mercado, infelizmente, são bons profissionais perdendo oportunidades, porque na hora que eles precisam apresentar algum projeto, falar mesmo ali com poucas pessoas, não é que eles vão só parar, travar, como a gente fala, né? Não é isso. Eles não conseguem a persuasão adequada. Como é que você encara isso? Como é que a gente pode tratar isso? Como é que vocês cuidam dessa situação? Então, na verdade, Geraldo, o que acontece? Num processo de trainee, seja a pessoa que está num processo de trainee, ou um empresário, ou um arquiteto, um advogado, todo mundo precisa vender alguma coisa. Precisa vender, sim. Ou a pessoa vende um produto, ou ela vende um serviço, ou ela vende o teu tempo. Então o que acontece? Normalmente as pessoas elas ficam muito preocupadas com os conceitos técnicos na determinada função que ela vai exercer. E ela esquece, por exemplo, em programação neurolinguística, que nós até temos no curso de oratória, 7% dos conceitos quando você quer exercer uma influência sobre outro, apenas 7% é o conteúdo que você fala. 38% é a tua modulação de voz. E 55% é a linguagem não verbal, porque o corpo não fala, o corpo grita. Ele grita, explode. E o que acontece? Nesse caso, quando as pessoas entendem essa essência, que ela precisa se preparar mais, desde a linguagem corporal, desde a modulação de voz, a forma dela falar e ela vender ou sua ideia, ou seu produto, ou até o seu tempo dentro de uma empresa, ela consegue ter mais sucesso. Porque às vezes aquele profissional é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue passar a essência do que ele aprendeu na faculdade, do que ele aprendeu da tua vida, e acaba perdendo muita oportunidade. Não, perde mesmo. Aqui no nosso programa, a gente fala muito, nós fazemos a conexão com o Vale do Silício. Mas só para a gente dar um número aí para vocês, no Vale do Silício, 42% da população hoje são de estrangeiros. São pessoas que acabaram de chegar e que estão atuando lá, não são imigrantes que estão há vários anos. No restante dos Estados Unidos, apenas 1%. E no restante dos Estados Unidos, 13%. E no Brasil, apenas 1%. Por que eu estou te dando esses números aqui, colocando aí para o nosso público? A oratória, a persuasão, saber se comportar, inclusive em nível internacional, é o grande diferencial. O que vocês podem ajudar aí, a Vox to You pode ajudar alguém que está querendo ir para o Vale do Silício dentro desse cenário inovador? O que faz a diferença aí com o trabalho de vocês? O que acontece? Às vezes a pessoa tem um bom projeto, às vezes ela tem uma Ferrari na mão, mas na hora de vender ela vende como se fosse um Fusca. É verdade. Então o que acontece? As técnicas de oratória, para quem está montando startup, para quem quer ir para o Vale do Silício, precisa fazer um pitch ali para vender melhor o teu projeto, tem os conceitos de oratória. Por quê, Geraldo? Normalmente hoje, qualquer investidor, qualquer profissional de qualquer área, quando você precisa exercer a influência sobre alguém, todo mundo tem alergia de armas de persuasão. É verdade. Ninguém quer comprar nada de ninguém, ninguém quer conseguir impactar nada. Por exemplo, tem um projeto que um cara foi apresentar para acionistas da Disney. Ele tinha que ir lá apresentar a startup para acionistas. Ele chegou ali, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ao invés de ele falar sobre o projeto dele, ele deu 7 motivos para a pessoa não investir no projeto. Então o que acontece? A oratória, ela faz com que você consiga exercer a influência, exercer a persuasão, mas de uma forma que as pessoas acabam não percebendo que elas estão recebendo alguma técnica. Então o cara que vai no Vale,
ele tem que ir preparado com o projeto, com a startup dele, mas às vezes ele tem um projeto fantástico, ele precisa pegar e vender com maior clareza, com convicção, com as técnicas corretas. Uma vez conversando com o diretor, Luiz, de uma multinacional, ele me dizia o seguinte, que um dos critérios que ele utilizava para contratar tanto trainees como executivos já veteranos era o brilho nos olhos. Mas qual que era o problema? Qual foi o problema durante a carreira dele? Ele parou de encontrar esse brilho nos olhos. Eu questionei, falei assim, não, pera um pouquinho, as pessoas não têm o brilho nos olhos ou elas estão extremamente nervosas para demonstrar esse brilho nos olhos? E aí eu quero ouvir de você. Como é que as pessoas, com as técnicas que você utiliza, se sentem, né, mais confortáveis para mostrar esse brilho nos olhos também? Porque isso é importante. É muito importante, porque na verdade, Geraldo, o que acontece? Eu vejo que falta muito em executivos, investidores e até empresários que precisam liderar pessoas e vender, colocar alma naquilo que faz. Exatamente. Então assim, às vezes a pessoa até é apaixonada, mas ela não consegue colocar para fora essa paixão que ela tem pelo projeto ou pelo conceito que ela está passando. Então, por exemplo, existem técnicas de olhar, a forma de você olhar para a plateia, a forma de você olhar para uma pessoa numa reunião, só que é algo que tem que vir de dentro também. A pessoa tem que acreditar muito naquilo que ela está vendendo e conseguir passar isso com total brilho no olho, total paixão, porque os olhos vendem o tempo todo. Brilho no olho é algo essencial. Que é diferente. Gente, o Luiz tem uma empresa, a Vox2U, que ela é especializada em todo esse tipo de preparação de pessoas, aí, de empresas como um todo, né? O Luiz agora está com um projeto aí de franquias do trabalho, né? Da empresa, da Vox2U. Conta um pouco pra gente disso, Luiz, por favor. Na verdade, nós contratamos a Prax Business do Adir Ribeiro, que formatou essa franquia do Spoleto, CNA, Wizard, tem muito know-how em formatação de franquia. E nós percebemos, Geraldo, que não existe hoje no Brasil uma rede 100% focada em oratória. Existem vários cursos de oratória para o Brasil, muitos são muito bons, por sinal, mas não existe uma academia de oratória onde o aluno possa, além de fazer uma aula por semana de 3 horas, se ele faltar, ele repõe a aula, ele não fica amarrado. Se tiver uma ocasião especial, vou ir para um processo de trainee, marca o horário com a equipe pedagógica, vai até a escola treinar as técnicas para chegar na hora e impactar mais. Olha só. E também a questão de você ter repetição, porque oratória é igual a academia, você precisa, quanto mais você treina, exercitar, melhor você fica. Então nós criamos um modelo replicável, onde nós temos unidade aqui em Ribeirão, unidade em Sorocaba, e abrimos agora o processo seletivo para quem quer empreender, para quem quer investir num negócio inovador que não existe ainda, né, da maneira que nós formatamos, uma oportunidade muito interessante, um ticket médio muito baixo, porque a ideia nossa foi democratizar a oratória. Olha que bacana. Então assim, na nossa escola nós atendemos desde acionista de usina até um jovem que está saindo da faculdade agora e quer empreender e quer realizar. Então é muito bacana você pegar um conceito e democratizar. Que bacana. Falando em democratizar o conceito, em cuidar das pessoas, eu sei um pouco da história do Luiz, eu gostaria que você contasse um pouco aí, resumidamente, assim, né? O porquê isso? Porque o Luiz não é do nada que ele veio, ou é do nada que você veio de verdade, e ele tem toda uma história aí para contar pra gente. Conta por que tudo isso, por que esse movimento empreendedor que você tem o tempo inteiro, de onde veio, de onde surgiu, por que fase você passou, porque eu sei que ele veio pequenininho, cresceu, passou por algumas boas empresas aí que ele fez negócio junto. Conta um pouquinho aí pra gente aí. Na verdade, eu nasci em Cravinhos, uma cidade pequenininha, e eu comecei a me virar muito cedo. Então, com 11 anos de idade, eu vendia picolé a 50 centavos, ficava com 20 de lucro. Foi uma experiência que me marcou, porque você vendendo picolé na rua, algumas portas se abrem, outras não. Você vai aprendendo a lidar com a rejeição. E depois disso fui vender salgadinho, dei aula de informática, até que com 17 anos eu comecei a empreender formalmente, montando uma drogaria. Então montei uma drogaria, uma farmácia. A gente colocava até caixinha de remédio vazia na prateleira para mostrar que tinha volume. Senão que a pessoa ia chegar lá, não ia ter nada lá. Não ia ter nada, não volta mais. E o que aconteceu? A farmácia foi uma escola de empreendedorismo no mundo real. Trabalhando 16 horas por dia, domingo a domingo. Então eu comecei a empreender. Depois disso a farmácia deu certo, porque eu nunca gostei de venda passiva, viu, Geraldo? Tá. Até para os nossos amigos aí que precisam vender, né? Falando de inovação. Falando de inovação, não adianta você ter uma inovação e ela ficar na gaveta. Você precisa vender o teu projeto. E na farmácia eu comecei a bater nas portas de muitas empresas e comecei a fechar convênio com algumas empresas. A farmácia deu certo, teve um faturamento legal. Montamos uma segunda loja. E aí eu comecei a ter uma crise existencial. Eu falei, preciso aprender a empreender. Então eu comecei a bater nos milionários aqui do interior de São Paulo para querer tirar alguma ideia. Tá. E hoje tem o BNI, que você faz parte, o LEAD, hoje está mais aberto, né, os empresários. Mas naquela época, isso há 9 anos atrás, eu tinha 18 anos, o pessoal não tinha esse costume de receber. Tá.
E eu falei, bom, já que os milionários do interior de São Paulo não dão muita atenção, eu vou pegar a revista Forbes E ver quem tá lá, vou ver né? quem que é mais humilde ali, né? Aí, assim, tive contato muito próximo do próprio Ike Batista, o Jorge Paulo Leman, o próprio Flávio, que fundou a WhatsApp e vendeu pro Grupo Abril. O Jorge Paulo Leman foi nosso aluno do curso de oratória, então ele usou nossas técnicas. Então eu fui aprender com esses empresários e aí montei uma outra empresa de vendas diretas, que cresceu muito rápido, tinha 300 pessoas comigo. Olha só. Onde o meu atual sócio, Júnior, ele foi numa reunião com a minha equipe e falou, Luiz, tua equipe tem bom produto, eles conseguem vender, mas com técnicas de oratória poderiam influenciar mais e persuadir. Olha só, que bacana. Foi onde nós desenvolvemos um treinamento de oratória para essa minha equipe. Deu certo, gostei. Aí a ânsia de querer criar coisas, né? Convidei ele para montar uma empresa. E aí em 2014 para 2015 deu origem à marca Vox2U, que acabou se tornando a primeira escola focada em oratória do Brasil, depois a primeira rede de franquias focada em oratória do Brasil. Que bacana. Luiz, fala pra gente aí, né? O que te emociona nesse trabalho todo? Porque você tem um foco além do trabalho. Qual é a sua emoção disso tudo? Olha, a emoção, eu acho que empreender no Brasil é maravilhoso, você criar riqueza de alguma forma, gerar emprego, só que o produto também é algo muito marcante porque transforma. Então você vê, desde uma pessoa que tem medo de falar em público, pegar técnicas de oratória, perder o medo de falar em público e conseguir ter uma autoestima um pouco maior e uma musculatura emocional elevada. E também algumas pessoas que não têm medo nenhum de falar em público, mas pega técnicas e consegue vender melhor, liderar melhor. Então Muito transformar pessoas é algo impagável. Que bacana. Luiz Fernando Câmara, Vox2U, gente. Vale do Silício com Geraldo Martins. Meu caro, muito obrigado. Obrigado, mais uma Geraldo. vez. Parabéns Um de novo. Obrigado. E você nunca deixe de sonhar, porque o sonho é sempre o grande motor das nossas vidas e conquistas. Muito bem.